Existe um homem que viveu há 2000 anos e que, se estivesse aqui hoje, não teria paciência para as suas desculpas. Seu nome era Epicteto. E a primeira coisa que você precisa saber sobre ele é que ele nasceu sem liberdade. Literalmente, era escravo no Império Romano. Propriedade de outro homem, sem direito ao próprio corpo, ao próprio tempo, ao próprio destino. E mesmo assim, se tornou um dos filósofos mais importantes da história. Não porque teve sorte, não porque as circunstâncias melhoraram, mas porque ele descobriu algo que a maioria das pessoas livres ainda não entendeu: que a verdadeira prisão não tem grades. Ela fica aqui dentro. Epicteto foi liberto, fundou uma escola de filosofia, ensinou generais, senadores e imperadores. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo romano, foi profundamente influenciado pelo pensamento de um ex-escravo que mancava de uma perna quebrada pelo próprio dono. Hoje, Epicteto fala com você, diretamente, sem filtro, sem piedade. E ele tem uma pergunta. Eu sei o que você fez hoje. Você acordou, ficou alguns minutos, talvez mais de alguns, olhando para uma tela antes de sequer se levantar. Rolou o feed, viu coisas que já esqueceu, respondeu mensagem que não precisava ser respondida agora. E então, o dia começou. Ou melhor, o dia foi embora, enquanto você ainda estava deitado. Não estou aqui para te julgar. Estou aqui para te perguntar algo que você evita perguntar a si mesmo. Onde foi parar o tempo de hoje? Porque o tempo não some. Ele vai para algum lugar. E a questão não é se você o gastou. Você sempre gasta. A questão é, em que? Eu fui escravo. Literalmente. Meu dono podia me dizer onde ficar, o que fazer, quando dormir. Mas havia uma coisa que ele nunca pôde me tomar, e que você entrega de graça todos os dias: sua atenção, seu presente, o agora. Sêneca, meu contemporâneo, escreveu: a vida é longa o suficiente, se você souber como usá-la. Ele não estava sendo otimista, estava sendo brutal, porque a maioria das pessoas não morre jovem. Elas simplesmente desperdiçam a maior parte da vida que têm, e só percebem isso perto do fim. O tempo é a única coisa que não volta. Dinheiro perdido pode ser recuperado. Relacionamentos rompidos podem ser reparados. Mas um dia desperdiçado, esse está morto, para sempre. E você sabe disso. Você sempre soube. Então por que continua agindo como se soubesse de outra coisa? Existem 3 formas principais de desperdiçar o tempo. E aposto que você reconhece pelo menos 2 delas em si mesmo. A primeira, viver no passado. Ficar repassando o que você disse, o que fizeram com você, o que poderia ter sido diferente. O passado não existe mais. Existe apenas na sua cabeça. E você o alimenta voluntariamente. Toda vez que você revive uma mágoa antiga, você escolhe o medo de sofrer 2 vezes. Uma vez, quando aconteceu. E outra agora, quando não precisava. A segunda, viver no futuro. Planejar sem agir. Sonhar sem construir. Esperar o momento certo, que nunca chega, porque o momento certo sempre foi este aqui. A ansiedade é o preço que você paga por viver num tempo que ainda não existe. A terceira, e essa é a mais traiçoeira, viver na vida dos outros. Comparar, observar, comentar, consumir o que alguém está fazendo enquanto você não faz nada. As redes sociais tornaram isso tão fácil que parece natural. Não é. É uma armadilha com interface bonita. Passado, futuro, vida alheia. As 3 formas de estar em qualquer lugar exceto onde você realmente está. Agora você vai pensar, mas eu preciso descansar. E você está certo. Precisa. Mas existe uma diferença enorme entre descanso real e fuga disfarçada de descanso. Descanso real restaura. Você dorme e acorda com mais energia. Você caminha e volta com mais clareza. Você conversa com alguém que ama e sente que a vida tem peso e significado. Fuga disfarçada de descanso entorpece.
Você passa horas numa tela e acorda pior do que estava. Você come por ansiedade e sente culpa depois. Você se distrai para não pensar. E quando a distração acaba, o problema está lá, maior do que antes. Eu não estou te dizendo para nunca parar. Estou te dizendo para ser honesto sobre o que você está fazendo quando para, porque o corpo que descansa genuinamente volta renovado. A mente que foge volta envergonhada. E você sabe a diferença. No fundo, você sempre sabe. Deixa eu te contar algo sobre mim. Eu nasci escravo. Não escolhi isso. Meu dono quebrou minha perna. Dizem que por crueldade, outros dizem que foi acidente. Eu sei o que foi e aprendi algo naquele momento que a maioria das pessoas livres nunca aprende. Aprendi que ninguém pode te tirar o que está dentro de você. Meu corpo era propriedade de outro homem, minha mente nunca. E quando fui liberto, quando finalmente tive o tempo que você tem, o direito de escolher o que fazer com cada hora, eu entendi o peso disso. Liberdade sem propósito não é liberdade. É apenas uma prisão sem grades. Você tem algo que eu precisei lutar para ter, o direito de decidir o que fazer com o seu tempo. E a pergunta que eu te faço, com toda a firmeza e todo o respeito que tenho por você, é esta. Você está usando esse direito, ou apenas o consumindo? Não vou te pedir para mudar sua vida toda hoje. Isso seria desonesto. Vou te pedir algo menor, e muito mais difícil. Quando este vídeo terminar, antes de fazer qualquer outra coisa, pare, 30 segundos, e pergunte a si mesmo, o que eu quero ter feito com as próximas 2 horas da minha vida? Não o que você vai fazer. O que você quer ter feito, olhando para trás, daqui a 2 horas, como alguém que escolheu bem? Essa pergunta muda tudo, porque ela tira você do automático. Ela te lembra que você está escolhendo, mesmo quando parece que não está. O tempo vai passar de qualquer forma. A questão nunca foi se vai passar. Foi sempre em que direção você vai enquanto ele passa. Eu fui escravo e aprendi a ser livre por dentro antes de ser livre por fora. Você já é livre por fora. Agora, falta a parte mais difícil. Epicteto não escreveu nenhum livro. Tudo o que sabemos sobre ele foi anotado por um aluno que não queria que aquelas palavras se perdessem. Pense nisso. Um homem que nasceu sem nada, sem nome, sem liberdade, sem garantia de amanhã, deixou um legado que 2000 anos não apagaram. E ele não fez isso acumulando. Fez isso escolhendo, todo dia, com o tempo que tinha. Você tem tempo agora, não amanhã, não depois que a vida melhorar. Agora, neste momento, quando este vídeo termina e você decide o que vem a seguir. Essa decisão parece pequena. Não é. É exatamente aí que sua vida é construída ou desperdiçada, num acúmulo silencioso de escolhas que você mal percebe que está fazendo. Epicteto percebeu. Com uma perna quebrada, sem liberdade, sem nada, ele percebeu. Você não tem desculpa. Se este vídeo tocou algo em você, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Inscreve-se no canal. Toda semana tem uma nova conversa como essa. E deixa nos comentários, qual das 3 formas de desperdiçar o tempo você mais se reconheceu? Até a próxima.